Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão com mais um Marcão na História. É o resumão do Marcão. Meus alunos do 7º ano, capítulo 3, página 55 até a página 63. Nós vimos na postagem anterior os astecas. Agora nós vamos ver os maias e os incas. Então, povos ameríndios, maias e incas. Está aqui no capítulo 3. Os maias irão se localizar no sul do México, próximo, na verdade, dos astecas. Então seria o sul do México, Honduras e Guatemala, na América Central. Economicamente, eles irão desenvolver a agricultura, o artesanato. Até o século IX, eles tinham prosperidade nas suas cidades. A partir do século IX, uma grande seca, e isso vai provocar o despovoamento. Depois do século X, ameniza a situação na região, voltam a ter aldeias. Eles abandonam as aldeias na seca e depois voltam. Exatamente à procura de água, né? Sai à procura de água. Politicamente, não existiu o Império Maia. Os maias, na verdade, viviam pacificamente com os astecas, tinham cidades independentes a partir do século X e uma organização política descentralizada. Era quase que cidades-estados, aldeias independentes, tá? E eles, por terem essa independência, vai tornar muito fácil a invasão dos espanhóis. Eles vão invadir com facilidade. Esse contato do espanhol na América Central e também pegando a parte da América do Sul dos incas, tá? Então os astecas, maias e incas, o confronto com os espanhóis será bastante violento. E com os maias será mais fácil o domínio, exatamente por serem cidades independentes. Não existia uma unificação. Agora os incas a conversa é um pouquinho diferente. Olha só, o Império Inca, vocês encontram ali na página 57, um mapinha ali. Olha só o tamanho da região. Planalto dos Andes, que seriam os atuais Chile, Peru, Colômbia, Equador e Bolívia. Então a Cordilheira dos Andes ali seria, na verdade, o marco, né? Onde o território não poderia se expandir. Eles irão tentar depois a expansão para a Amazônia, mas na época da tentativa de expansão para a Amazônia, eles sofrerão com a invasão dos espanhóis. E aí, obviamente, não conseguiram. Olha só. Sede do Império Inca. Sede em Cusco, no Peru. No século XVI serão conquistados pelos espanhóis. Depois eu vou falar um pouco sobre isso numa nova postagem. Economia. Agricultura. Eles construíam os chamados terraços agrícolas, que eram feitos nas montanhas e eram em camadas, né? Eles criavam camadas de terraços para a produção agrícola. Isso nós encontramos numa ilustração na página 59. Dá uma olhadinha lá, página 59. Fundição do ouro e da prata. Eles tinham ouro e prata, faziam máscaras, faziam acessórios. Só que o ouro para eles tinha uma função religiosa. Não era tanto essa função monetária como eram, por exemplo, para os espanhóis. E esse ouro e essa prata é que vai acabar com a vida deles. Porque os espanhóis chegarão de forma voraz em cima dos incas, e exatamente por essa questão do ouro e da prata. E é óbvio que irão escravizá-los para extraí-lo. Olha só, impostos. Na economia dos incas, os impostos eram em forma de trabalho. Então você pagava os tributos ao Estado, ao soberano, em forma de trabalho. Eles chamavam de mita. Mita era esse imposto que seria pago através do trabalho. Criavam lhamas, que era, na verdade, o gado deles, que servia para tudo, alimento, vestimenta, tudo. Né? Faziam obras públicas, como os templos, estradas, palácio. Além do trabalho agrícola, os agricultores, além do trabalho agrícola, os camponeses, também faziam trabalhos que fossem necessários a atividades longe da atividade agrícola. Por exemplo, a construção de estradas. Eles construíam várias estradas, obviamente, para facilitar a comunicação. O trabalho era uma oferenda ao Deus Sol. Como lá os astecas tinham essa mesma questão com o Deus Sol.
Né? Então o sol era o deus deles. Politicamente falando, o deus sol quem é? O deus sol é o rei, o soberano. Ele é o deus sol. Então é uma teocracia. Ele usa a religião para governar. É, na verdade, um sistema teocrático. Visitava as aldeias, o rei visitava as aldeias na época do plantio, na época da colheita, né, para dar, na verdade, verificar o que estava sendo produzido e também dar aquela aura de bênção, de santidade para esse monarca. Os guerreiros, tem uma ilustração da página 58 bem interessante sobre os guerreiros, inclusive a vestimenta, cada grau de importância dentro do contexto do exército inca. A conquista de territórios, eram guerreiros temidos, muitos povos se entregavam, nem lutavam com medo dos guerreiros incas, exigiam tributos como forma de pagamento e os prisioneiros eram escravizados. Não era como os astecas. Dos astecas, os prisioneiros, eles se tornavam prisioneiros, na verdade, para serem sacrificados. Aqui não. Aqui é domínio de território, exploração da região dominada através de tributos e escravização dos inimigos que eram prisioneiros. Um fato interessante, tem essa ilustração na página 58, que mostra toda a vestimenta desses guerreiros. E eles desenvolveram também, na página 58 também tem, o chamado quipo, que era um sistema de registro, é como se fosse um tipo de uma calculadora com fios, né? Que era, na verdade, um aprimoramento, né, da contagem, era o contador, o cara que fazia a contabilidade do império. Marcou na história, espere um pouquinho que eu já volto aí, tá certo? Não demora. Voltei, rapidinho, né? Olha só, agora nós vamos partir para o capítulo 4, Conquista da América. Página 64, página 77, rapaziada do 7º ano. Os espanhóis chegaram na América Central e encontraram lá os astecas, os incas e os maias. Na verdade, a conquista do Império Espanhol, da conquista do Império Espanhol, foi sobre as ruínas do Império do Sol. Os incas, maias e astecas dizia-se que era o Império do Sol, porque o Sol era o Deus. E o governante deles, os governantes, eram, na verdade, o Deus Sol. Então é por isso que eles tinham essa relação muito forte com o Sol, e por isso que chamavam, na verdade, o Império do Sol. Então o Império do Sol são os astecas, os incas e os maias, que eu já falei para vocês. E a grande procura do Império Espanhol era, do Império do Sol, os metais preciosos, ouro e prata. Eles usavam muito em máscaras de governantes, de rituais, também usavam o ouro como forma de pagamento, mas o ouro tinha um sentido religioso para esses povos ameríndios, né, os astecas, incas e maias, mas para os espanhóis não. O ouro é monetário e eles irão desejar o ouro para a produção de moedas. Olha só, trabalho escravo indígena, vão trabalhar muitas vezes até a morte para a extração do ouro e da prata, para serem transformados em moedas de ouro e prata. Então os navios espanhóis saíam lá pela região do Caribe abarrotados de moedas de ouro e de prata, com destino à Espanha. Não é por acaso que lá no Caribe tem os piratas do Caribe. Obviamente, eram ali que passavam os navios espanhóis e também os navios portugueses. Mas sobre Portugal e o Brasil é uma história separada. Olha só, o Novo Mundo, América, conquistas da Espanha. Então nós vamos ter aí dois personagens importantes, Hernán Cortés e Francisco Pizarro. Hernán Cortés conquistou os astecas. Ele prendeu e matou Montezuma, isso em 1521. Montezuma era o rei asteca. E como eu falei para vocês que o rei tinha lá uma aura de divindade, né? Como um deus. E quando morre o rei, desestabilizou
totalmente o Império Azteca. E eles dominam com uma certa facilidade, nós vamos ver que tem, obviamente, algo mais além da própria bravura dos espanhóis. Francisco Pizarro matou Atahualpa e conquistou os Incas, 1533. Então, o Hernán Cortés e Francisco Pizarro foram os personagens que irão provocar o massacre dos povos ameríndios da América Central e os Incas ali na América do Sul. Olha só, fatores que colaboraram para a conquista. Agora a gente consegue esclarecer como é que funcionava esse sistema. A vantagem era muito grande com as armas de fogo. Os espanhóis tinham mosquetes, arcabuz, que eles chamam, né? O arcabuz é o mosquete primitivo. Depois ele se desenvolve e vira um mosquete. Pistolas, canhões, usando pólvora, chumbo. E nesse sentido, eles conseguem ter uma vantagem muito grande, porque não tem um corpo a corpo. Claro que a diferença de número de soldados é enorme. E eles irão jogar muito com, digamos assim, a inimizade entre os povos. Então existiam aldeias que eram escravizadas, né? Aldeias que eram exploradas pelos incas, pelos astecas, e depois eles conseguem, com uma certa habilidade, conseguir fazer com que essas aldeias se rebelem contra os incas e astecas. Entre eles vai haver problemas. Porque os incas e astecas exploravam o trabalho dos outros. Os astecas sacrificavam as pessoas que eram dominadas para o Deus Sol. Os incas escravizavam e cobravam tributos. Claro que eles tinham inimigos. É óbvio, né? Soldado e cavalo. Outra vantagem. Os soldados com as suas armaduras, em cima dos cavalos com espadas, davam uma vantagem enorme, né? De cima para baixo. E também com a questão da velocidade. E no começo lá eles achavam que eles eram deuses, eles não conseguiam identificar direito o cavalo e o homem, né? Um soldado, aquela armadura brilhando, aqueles tiros que saíam, aquelas fumaças, aquelas línguas de fogo, e eles achavam realmente que eram deuses e ficavam extremamente preocupados. Há relatos que nos primeiros tiros de canhões eles fugiam. Eles viam aquele estouro todo, aquela explosão, e fugiam. Não tinha nenhum combate. Os incas e astecas achavam que era o fim do mundo. O Atahualpa e Montezuma diziam que era o sinal do fim do mundo. A chegada dos espanhóis era o sinal do fim do mundo. Eles tentaram até negociar com os espanhóis, mas não deu certo. Irão construir o Império Espanhol em cima do Império do Sol. Exatamente isso. Eles vão derrubar muitas edificações, muitos templos, e lá irão construir, inclusive, igrejas católicas, porque o trabalho de catequese vai ser realizado pelos padres franciscanos, jesuítas e outras ordens religiosas também, que estavam juntos. Agora, uma coisa eu gostaria de salientar. Os padres tinham um trabalho muito importante na salvação dos indígenas no seguinte sentido. Para eles, os indígenas eram almas a serem salvas. Então eles protegiam os indígenas e muitas vezes esses padres pagavam com a própria vida, porque eles eram escravizados e existia todo um trabalho do governo espanhol, do governo português, para dar um jeito de eliminar essa influência da igreja. Não preciso dizer a vocês, né, que os jesuítas sofreram muito com isso, no período lá onde nós vamos encontrar o trabalho de catequese. Então, 1521, Hernán Cortés domina os astecas, 1533, Francisco Pizarro domina os incas. Com isso, nós fechamos a conquista da América e partimos para um novo assunto, que nós veremos na próxima postagem. Caríssimos, um abração do Marcão. Vamos nos adaptar. Vamos criar uma rotina de estudo. Com muita fé, iremos vencer. Fui!